Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje nós vamos falar sobre o sistema de coordenadas cilíndrica, o sistema ortogonal. Vimos que para determinar as coordenadas num ponto no espaço, usamos o sistema cartesiano ou retangular, né? X, Y, Z. Aqui o eixo Z, X e Y, e tem a coordenada do ponto P. Usamos o sistema cartesiano X, Y, Z. Os matemáticos criaram o sistema de coordenadas cilíndricas baseando nessa ideia de um cilindro aqui, ó. Tá vendo o ponto P? Ele é como se fosse um cilindro. A projeção desse ponto P aqui é a altura do cilindro. Esse aqui é o raio ρ, o raio do cilindro, né? E esse ângulo aqui, ó, com X, é o ângulo φ. Então, se eu tenho o ρ, o Z e o φ, eu determino univocamente as coordenadas e a posição do ponto P no espaço. Interessante isso aí, usando a ideia de um cilindro. Tá vendo aqui, ó? Um cilindro, tenho dado o raio ρ do cilindro, dado o ângulo φ e dado a altura Z do cilindro. Então, ρ, φ e Z, eu determino univocamente a posição do ponto P no espaço, usando a ideia de um cilindro. O ponto P no espaço, ele tem as direções dele, ó. Os versores. O que é versor? Versor é um vetor que ele dá direção e ele tem módulo igual a 1. Ele não altera o módulo do vetor. O vetor multiplicado pelo versor não altera nada. O versor só dá a direção. Se ele multiplica pelo módulo do vetor. Então aqui, ó, o Eρ, o Eφ, né, o Eφ aqui em verde, o Eρ em laranja e o EZ em azul. Por que chama sistema ortogonal? Porque esses três versores, o produto escalar entre eles é igual a zero. Então, Eφ escalar Eρ, Eφ é zero, Erρ EZ é zero, o produto escalar entre eles é zero. O produto escalar, né, é um módulo dos vetores vezes o cosseno do ângulo deles. Cosseno de 90 é zero. Então, os três são perpendiculares entre si. Então, o produto escalar entre eles é igual a zero. O vetor posição é da origem até o ponto P aqui, ó. Chama R, vetor posição. Em coordenadas cartesianas é XI, YJ e ZK, coordenadas cartesianas. Vamos ver em coordenadas cilíndricas como vai ser feito. Então está aqui a ideia. O sistema de coordenadas cilíndricas é um sistema ideal, baseado num cilindro, raio ρ, ângulo φ, altura Z. Então, com esses três parâmetros, eu consigo determinar a posição do ponto P no espaço, em todo o espaço. Dado um ponto em coordenada cilíndrica, queremos achar em cartesiano. Ó, deu o ρ, o raio do cilindro, φ, o ângulo, né, correspondente à posição do ponto, e Z a altura do cilindro. Eu quero saber x, y, z. Cartesiano. O ρ é aqui, ó. O ρ, projeção, né, do cilindro, o raio do cilindro. X é ρ cosseno φ. E o y é ρ seno φ, ó. Seno, cateto separado, né? E cosseno, cateto adjacente. Então é ρ seno φ. Então x é ρ cosseno φ, né? O cosseno φ é x sobre ρ, né? Cateto adjacente. E o y é cateto oposto, ó. Seno φ, y sobre ρ. Ρ é aqui, a hipotenusa do triângulo retângulo, que é um triângulo retângulo. Então, eu tenho x, y, falta o z. O z é igual a z, ó. O z do cilindro e o z do cartesiano é o mesmo valor. Agora é diferente. Eu dei as coordenadas cartesianas, x, y, z, eu quero passar para a cilíndrica. Olhando a figura de novo, ó. Aqui é ρ, o triângulo, x, y. Então, ρ ao quadrado é um Pitágoras, né? Ρ ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha lá, eu dei x, y, z, dado coordenadas cartesianas, eu quero achar ρ, φ e z. O ρ, x ao quadrado mais y ao quadrado. O ρ é raiz quadrada, Pitágoras. Tangente de φ, nesse triângulo aqui embaixo. Tangente de φ, o que é? X sobre y. Né? Y sobre x. Y sobre x, né? Cateto oposto para cateto adjacente. Ângulo φ.
quero achar φ, arco tangente de y sobre x, função inversa. E o z igual a z. Daí é mudança de coordenada. Dado cartesiano, achei para cilíndrico. Dado cilíndrico, achei para cartesiano. Né? Domínio das coordenadas. É importante o domínio, que são os valores que conseguem varrer todo o espaço. Quer dizer, dado esses valores, você consegue qualquer posição do espaço determinar por uma única terna. Tá vendo? Olhando aqui o ponto P, ó, o φ começa aqui, em 0. Para varrer todo o espaço, ele vai até 2π. O z, para varrer todo o espaço, ele vai até o mais infinito, e de 0 até menos infinito. O ρ, ele varia de 0 até infinito. Ρ negativo não tem, raio negativo do cilindro negativo não tem. Então esse é o domínio das coordenadas. Ρ é maior ou igual a 0, o φ varre de 2π a 0, e o z vai de mais infinito a menos infinito. Vetor posição, em cartesiano é xy, yj, zk. Ó, vetor posição, esse em roxo aqui. Yj, né? xy mais zk. O x em coordenada cilíndrica, vimos que é ρ cosseno φ, e o y é ρ seno φ. E o z é z, zk. Então, vetor posição R. No cálculo integral diferencial, é interessado saber o elemento de área, o elemento de volume, quer dizer, um volume ou uma área infinitesimal, extremamente pequena. Isso usa conceitos de cálculo integral diferencial. Olhando a área aqui do cilindro, tem dois tipos de área, né? Essa de base aqui, ó, superior, né? Mesmo tipo de área, e a área lateral. Então, a área da base e a área lateral. Dois tipos de área distinta. Vamos achar o elemento de área na base da base, ó. Um elementinho de área aqui. Você pega o ângulo φ aqui, você pega dφ, um elemento de ângulo dφ. Esse arquinho aqui é ρ dφ. Né? O ρ é o raio, dφ, o elemento de arco aqui, ρ dφ. O elemento desse lado, dessa área aqui, infinitesimal, é dρ. Então, só multiplicar a área, é isso vezes isso, né? Lado vezes lado. Então, fica dρ vezes ρ dφ. O elemento de área, dρ, ρ dφ. Agora que você quer que dá uma direção, pode pôr aí para EZ, né? Normal, direção normal. Elemento, a direção de um vetor de área é normal à superfície. No caso aqui, EZ. E a área lateral? A área lateral, vendo aqui, a área lateral aqui, pegando um pedaço de uma área lateral aqui. Ele tem uma altura dz, ó, altura dz, e tem um ρ dφ aqui. ρ dφ. Como é que é calcular a área? Lado vezes lado, dz, ρ dφ, ó. dz, ρ dφ, é o dA. Eu quero dar uma direção normal a essa área. Normal é o versorzinho, errou, né? Ó aqui, ó, o laranja aqui, errou. Esse é o erro. Então fica dA, dz, ρ dφ, errou. O versorzinho que dá a direção normal. Elemento de volume. Aqui é ρ dφ, né? Vimos aqui, ó, ρ dφ, esse arco aqui. Essa largura aqui é dρ, a altura é dz. Então, dv, base, a área da base vezes a altura. É ρ dφ, dρ, dz. Olha lá, ρ dφ, dρ, dz. Elemento de volume, simples, né? Para que serve esses conceitos? O sistema de coordenadas cilíndrica, ele tem aplicações, exemplo, calcular campo elétrico ou potencial ou capacitância produzido por cilindro ou linha com carga superficial, uma linha formada num cilindro, né? Então, o sistema cilíndrico, ele tem essa simetria cilíndrica e é útil em eletromagnetismo, né? Para calcular, olha, potencial, campo elétrico em superfície cilíndrica, num cilindro. Se você usar o cartesiano, fica muito complicado, não consegue resolver. Então, o sistema de coordenadas cilíndrica,
ele consegue facilitar os cálculos. Por isso que foi feito o sistema de coordenadas cilíndricas, para problemas de simetria cilíndrica. É isso aí. Calcular, por exemplo, volume ou centro de massa ou momento de inércia de superfície cilíndrica. Um cilindro, você quer calcular o volume, com densidade variável, usa o elemento de volume cilíndrico, dV aqui, ó. O dV. Momento de inércia, né? R ao quadrado dm, né? Então usa centro de massa também, usa integral. Superfície cilíndrica. Então vai usar aqui o dV e o dA. Interessante isso aí. Tem aplicações na mecânica, no eletromagnetismo. O sistema de coordenadas cilíndricas ortogonal. Por que ortogonal? Porque o I, o Rho, o J, e o Φ e o K, lá e o Z, são perpendiculares, ó. Os três versorzinhos que dão a direção dos vetores, eles são perpendiculares. Tá bom? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!